melhor programa para você. Muito bem, minha gente, olha essa bendita hora na sexta-feira da oitava da Páscoa, né? Nós estamos celebrando ainda a Páscoa do nosso Senhor. Que gostoso. Olha só, não era possível a gente celebrar em um dia só tamanha notícia, né? Então a igreja, sabiamente, 8 dias foi pontuando assim a comemoração à Páscoa, a ressurreição, a maior notícia para a humanidade, né? Bendito é aquele que acredita nessa notícia, né? Porque ela é a notícia que perdura a vida de todos nós. Muito bem, gente, olha, mais um programa para a honra e glória do nosso Deus. Antes do padre apresentar essa mesa maravilhosa aqui, de grandes convidados e convidadas, o padre convida você agora a vir comigo. Vamos rezar um pouquinho, vem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Gente, olha aqui, ó. O padre aqui, eu estou assim, bem assim acolhido hoje. Eles me acolhem. Os convidados hoje são especiais. Eu quero já mostrar para você. Aqui à minha esquerda, à sua direita, ela, radialista, produtora, assiste o padre no meu programa lá também, lá na Rádio 9 de Julho. Nossa querida Patrícia Diniz. Boa tarde, Patinha. Ai, que obrigada. Ai, que bom estar de volta. Boa tarde. De bola, hein? A som de Bruce. Logo, Bruce. Uau. A voz. A voz. A voz. O boss, the boss. Patinha, é uma alegria ter sempre você aqui. Eu também fiquei tão feliz de estar aqui mais uma vez. Boa tarde, né, pra todo mundo da mesa, quem tá aqui. E eu quero mandar um beijo pra Verusca, a doutora Verusca, que sempre tá aqui. Fez aniversário ontem, um beijo pra ela, maravilhosa. Parabéns, Verusquinha. Maravilhosa Deus ela, abençoe. tá sempre por aqui também. Olha, e também na minha esquerda, já vamos complementar os lados, né? Ele que é man, como o Padre Marcos. Papai novo acorda de madrugada porque a nenenzinha chora, papai, e ele acorda. É um grande, olha só, gente. Ele é fisioterapeuta e empresário. Eu tenho a honra de ter aqui mais uma vez ele, meu querido Tiago Marrachini. Marrachini, padre. Tamo junto, querido. Prazer estar aqui novamente. Vai ser um prazer dividir a mesa com todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Grande Tiago. Só não é palmeirense. Ah, Tiago, graças. Olha. A música certa. Hoje ele teve música. Não tem muitos amigos aqui. Ah, que isso. Mas tudo bem. E a minha direita e a sua esquerda, ela, nossa princesinha do Oriente, já faz parte da casa. Olha a musiquinha dela, ó. Earth boy dream of angels. Que bonito. Ainda mais com o Santana, né? Show de... Ai, meu querido, obrigada. Nossa, Obrigada, vocês estão aí em casa. Um beijão, tava com saudade de vocês, saudade de você também, padre. Você é maravilhosa. Muito querida. E olha, aqui também à minha direita, à sua esquerda aí, minha gente. Ele que é contabilista e presidente do Instituto Arnaldo Faria de Sá. Meu querido Fábio Faria de Sá. É isso? Fabião, boa tarde, querido. Seja bem-vindo, viu? É isso, eu que agradeço. Boa Tarde pra todo mundo. Boa tarde. Fábio. Eu não tive musiquinha? Hã? Pois é. Ele quer. Né? Próxima vez. Agora sim. Eu gostei Você hoje. sabe se é corintiano ele? Ele concordou. Pelo amor de Deus. Olha, gente, rapidinho aqui, nós estamos aqui com uma amiguíssima
da Meirinha Caminha, e a Soraya. Mostra a Soraya ali, ó. Psicóloga. Grande psicóloga. Qualquer dia eu quero aqui na mesa, aqui também, fazendo trabalho com a gente aqui. Vai estar com a gente. Grande Soraya. Deus abençoe você, viu? Gente, olha, vamos primeiro ao pensamento, depois a gente abre aí as nossas conversas, o chat. Olha o pensamento do dia, ó. Sonhos são engraçados. Podem virar realidade quando menos se espera. Olha aí, gente. Ele é engraçado porque ele pode se tornar realidade, ou ele pode ser engraçado mesmo que ele não se torne realidade? Olha, eu separei aqui uns sonhos que se tornaram realidade e que todo mundo conhece. E é engraçado? Por exemplo, a música Yesterday. Foi um sonho que o Paul McCartney teve com toda a melodia. Ele sonhou essa melodia e ele acordou e escreveu a música que todo mundo conhece. Outro que todo mundo conhece é o filme Frankenstein, aquele romance Frankenstein. A autora, que é a Mary Shelley, ela também sonhou com vários cadáveres que andavam, os pedaços assim. Ela teve esse sonho e aí ela começou a escrever a obra dela, que todo mundo conhece também. Então, assim, são vários outros sonhos e eu acredito que todo sonho, ele se transforma em realidade, porque para você materializar alguma coisa, você tem que ter criado na sua cabeça. E consciente ou inconsciente... Se ele existe, né, se você chegou a você ter inspira. uma inspiração de um sonho, seja ele qual for, e que ele foi bom, e mesmo que ele não seja não se tornou uma realidade, eu sonhei uma coisa tão boa, e ela se tornou engraçadinha para mim. Você também acha assim? Eu acho a mesma coisa, padre, é isso mesmo. É? Mesmo que ele não, na prática, como o Paul McCartney, que fez na prática o sonho, a coisa, mas às vezes a gente leva um sonho para a vida e... Precisa os ter, sonhos né? engraçados é o que a gente lembra depois, né? A gente lembra. Eles sempre são engraçados porque, na verdade, o nosso sonho, ele traz uma linguagem inconsciente. Então, Freud e Jung, eles estudaram muito essa questão das imagens, que parece que racionalmente não fazem sentido, mas Jung, por exemplo, ele estuda muito os arquétipos, e os arquétipos são aquelas imagens primitivas. Por exemplo, quando você pensa em grande mãe, todo mundo tem uma imagem de mãe na cabeça, ou que uma mãe deveria ser, entendeu? Então, isso é um arquétipo, e o arquétipo pode ser uma cor, pode ser um som, pode ser uma sensação, pode ser uma imagem. Então, isso é inconsciente e é coletivo. Todos nós temos isso, tanto que, por exemplo, músicas ou filmes que ficam na história, que pegam muita gente, é porque o autor, ele conseguiu atingir o inconsciente coletivo e todo mundo embarca nessa, você entendeu? Ele consegue se Mas e o sonho ruim? O sonho ruim também tem isso, né? Acho que é uma forma que o nosso inconsciente tem de trazer à tona conteúdos que, na verdade, nós não queremos entrar em contato, mas não é que necessariamente é ruim. Eu sempre acredito que assim, os pesadelos, essas coisas que a gente tem, às vezes pode ser porque comeu alguma coisa antes de dormir, mas pode ser também que o inconsciente está trazendo conteúdos que a gente precisa olhar e a gente não quer olhar, sabe? Assim? Até quem tem apneia do sono pode ter pesadelo. Pode ter pesadelo. Acredito, imagina a pessoa sufocando, né? O nosso querido diretor, ele tem uma pergunta, ele quer participar da roda de conversa. Acho que para todo mundo, mas acho que a Meire e o padre poderiam me esclarecer melhor. Eu não sei se é verdade, mas eu li uma vez que a gente não consegue sonhar com a morte, por exemplo, nós mortos, tipo, depois, porque é algo que o nosso cérebro não conhece. Então, a gente pode até sonhar com alguém que já se foi, mas essa pessoa vai estar sempre viva, sempre de uma maneira diferente, mas que a morte em si a gente não consegue porque o nosso cérebro não tem essa consciência. Então, é verdade isso? Olha, tem gente que relata que tem experiências fora do corpo, ou pós-morte, que sonha que morreu e que se vê numa situação. Porque o nosso cérebro, você falou uma coisa que é correta, a gente só consegue lembrar daquilo que a gente já viu. O nosso cérebro é uma máquina de Xerox. Então, o tempo todo ele está captando informações e registrando e armazenando essas informações e traz à tona. Então, às vezes, um filme, alguma coisa,
pode trazer essa sensação, né, ou essa experiência, né, de que a gente morreu e que está lá flutuando, mas porque de alguma forma essa pessoa já exercitou esse raciocínio na cabeça. Mas faz sentido o que você está falando, que às vezes a gente não consegue criar na cabeça, né, criar para nós mesmos algo que nós não tenhamos visto antes, o que nós não temos referência. Isso também faz sentido. Na verdade é isso mesmo. Porém, eu lembro que Santa Teresa de Ávila, chamada Teresona, e outros grandes santos, eles entendiam a morte, aí pegando só esse gancho do que o Rodolfo colocou, eles não viam a morte como uma coisa ruim, então eles sonhavam, eles não conseguiam sonhar, eles esperavam a morte como um grande encontro. Sim. Então eles não entendiam a morte como uma coisa assustadora, uma coisa que, por exemplo, dentro de um caixão, e você se enxergar, sonhar você dentro do caixão, é uma coisa triste. Claro. Porque é um momento que você apagou, você saiu daqui. Não é isso, a morte para ela e para São Paulo e para tantos cristãos, né, era um sonho, ele não via a hora de morrer para eu poder pular no braço do meu Senhor. Sim. Então, assim, isso depende muito de como cada um trabalha realmente, como você constrói os pensamentos aqui, né, Paty? Sim, é verdade. E aí, uma coisa que eu queria falar até, quando a gente deixa de sonhar, eu acho que a gente deixa de viver também, né? Então, quando a pessoa já não tem mais sonhos, não tem mais vontade, não tem mais nada, parece que... Quando nós falamos de ficar velho, né? Isso, a gente falou aqui, eu acho, né? A pessoa fica... Quer ficar velho, eu parei de sonhar. Para de sonhar, para de imaginar que ele é algo melhor, né? Quando a gente inspira, a gente traz a vida para dentro da gente, né? Então, sem essa inspiração, sem essa motivação para a vida, cara, o que sobra, né, pra gente acordar cedo? Olha, então, olha só, e a gente tem uma enquete aqui do dia. Isso. Você vai ao teatro com frequência? Sim ou não? É capaz de pessoas perguntar, padre, o que é o teatro, hein? Pois é. Não, porque é verdade. Como assim? Não, porque assim, aqui no nosso país, nós temos grandes peças de teatro, eu já fui, porém, ela não é uma prática da população como se esperava que fosse. Concordo. Tá certo? Então tem gente falando assim, eu nem sei o que é o teatro, eu já ouvi falar desse termo aí. O cinema é mais popular do que o teatro. O teatro é muito mais popular parece que é uma coisa muito mais elitizada, né? E até por conta também do valor de alguns ingressos e tal. Por esses populares também. Eu tô falando com uma pessoa, eu gosto de teatro, né? Porque eu acho que eu amo cinema também, não tenho nem como dizer que não gosto. Mas o teatro tem aquela coisa quando é uma boa peça, claro, né? Você tem aquele contato direto, você entra naquele clima, isso. É muito gostoso. Se você vai ver uma boa peça, um bom musical também, que agora muita gente vai ver musicais, né? Musicais bem feitos, né? Então, como falar, a atmosfera do teatro, ele te envolve mais, é muito cultural, né? Também acho. Eu acho que assim, nós não fomos... A Europa é mais comum você ir ao teatro, né? Do que no Brasil. No Brasil, na verdade... de infância. Quem se lembra ainda ao teatro? Eu fui bastante. Escola também. Mas é por escola, eu fui bastante. Meus pais me incentivavam. Eu não lembro não, cara, sinceramente. Eu fui ver uma vez minha prima fazer balé. E tinha uns canguruzinhos do lado. Falei, esse é teatro? Mas não, ela tá fazendo balé. Minha prima fazendo balé, eu achei que era teatro, não era. Sim. Então, realmente, olha, então faz isso. Vamos aí. Ver. Quero ver a sua participação na nossa enquete, hein? Vota por onde? Olha lá, @programa Bendita Hora, você vai dar o seu parecer, se você pelo Instagram, hein? Se você vai com frequência no teatro ou não, seja sincero. Depois a Patinha conta pra gente aqui. Tá bem. Tá? Eu quero ver. Vamos lá, notícia. Vamos à notícia. Tá usando ele ou tá usando um aspirador? Eu tô usando o aspirador, não. O aspirador, o Thiago falou que é bom. Você tá usando o aspirador? Isso que é bom o aspirador. Maravilhoso. É bom. Você se aperta assim, ele vai andando por baixo. Que assim, beleza, né? Tudo. Que maravilhoso. Porque sua camisa é bonita, hein, Patinha? Obrigada. Eu também falei. Obrigada. Outro elogio. Obrigada, sim. Gente, olha a primeira notícia aqui. Vamos pensar um pouquinho nela. Ó, golpe do erro na declaração do imposto de renda. Isso. Olha isso. Entenda o que é e como se prevenir. Eles disponibilizam um link malicioso afirmando conter informações detalhadas sobre o procedimento de correção em um suposto arquivo PDF para impressão. Na mensagem, utilizam a sigla IRPF e se referem às possíveis vítimas como contribuinte, termos comumente empregados pelo órgão em sua comunicação.
alerta à Receita. Olha, gente, golpe do erro da declaração. Ô Fábio, você que é contabilista, você é um cara muito ligado a esse tipo de acontecimentos, né, cara? Verdade, padre. Cara, o pessoal não sabe mais, os bandidos. É golpe atrás de golpe, Eles ficam estudando que nem você de noite para ver o que você vai fazer amanhã. Exatamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a tecnologia de hoje. Isso. E eu vou pegar o quê? Imposto de renda. Todo mundo tem que fazer. Aí, ó, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar as siglas do federal, daquilo que é próprio do imposto, e nós vamos entrar em contato com o pessoal que declara e vamos começar a falar que teve um erro e que eles vão precisar fazer uma Retificadora. E aí, cara? Vai ver se caiu na malha fina. E é velho esse golpe, viu, padre? É velho? Muito velho. Manda um e-mail para todo mundo, não sabe o nome de ninguém, por isso que coloca contribuinte. Imposto de renda pessoa física. Não vai com o nome da pessoa. Vai quem quer. Vai abrir o e-mail, é só não clicar no anexo, porque é ali que está o vírus, ali que vai... Não clica no anexo. Não pode abrir, né? Eu não clico em nenhum. É executável. Vai invadir o computador. Se abrir, automaticamente ele já vai... Ele entra nos seus dados. Acontece muito, padre, com Banco muita e tudo frequência. isso, né? Olha isso, mas foi um belo do alerta que você tá É dando. muito bom, porque é um tempo que a gente se preocupa muito, porque é uma coisa Na que... época do imposto de renda, então eles aproveitam, né? Eles Tá na aproveitam mídia. tudo. A gente se preocupa porque acho que tem aquela coisa a gente tem medo mesmo, né? A gente quer que vá tudo direitinho para que vá tudo bem, pra gente não ter que cair na malha fina, não pagar mais imposto ainda, mais multa ainda. Então a gente fica receoso mesmo de abrir um e-mail para olhar, né? Como isca o medo e a parte psicológica, né? Tudo aquilo que é mais vulnerável, a pessoa vai lá. Exato. Sabe o que acontece? Sabe o que eu penso? Se gasta tanto com publicidade, né? Publicidade federal, de modo geral, por que não se faz um informativo via meio de televisão, em horário nobre, dizendo, explicando o que está acontecendo, para não se fazer? Mas é que são tantos golpes. Concordo. Cara, eu vejo tantos, de cada jeito diferente, sabe? É mas difícil de deveria você... ter um órgão como ele tá Mas, por falando. exemplo, se você trabalha tem uma dúvida, o que você faz? Abaixa o aplicativo, vai lá no ECAC e automaticamente vai estar lá seus dados, dizendo se você está devendo ou não está devendo alguma coisa. Perfeitamente. Em vez de você falar só da condição de estelionato, né, você pode falar assim, olha, a forma correta de visualizar se você tem uma pendência é essa. Educar, né? Educar. Educar as pessoas. Eu também acho que é o Mas melhor caminho. essa notícia eles publicaram no Facebook. A maioria do pessoal que cai nesse golpe não é o idoso. usuário do Facebook. Exato. Isso que está nos noticiários, né? A Receita pediu para divulgar, porque está na época do imposto de renda, vai receber um e-mail, nem fez o imposto de renda ainda, que brasileiro deixa tudo para a última hora, e está lá, imposto de renda, clicou, infelizmente. É igual esses dias eu vi, a principal fonte de comunicação, acho que era do Superior Tribunal Eleitoral, era o antigo Twitter, o X. Eu falei assim, mas quantas pessoas realmente utilizam essa ferramenta? Comparada com a quantidade da população Exatamente. que faz, né? Ou, por exemplo, declara então, o imposto. eu acho que podia fazer uma questão educativa, dizendo onde você encontra a informação e caso de dúvida, onde você pode ligar. Né? Porque você tem Nós os temos telefone. muitos analfabetos tecnológicos, né? É que assim, quando você pega o Sudeste, pessoal que mais para o Sul, a gente usa mais. Mas você vai ver outras cidades, ou aquelas bem afastadas das capitais, assim, você vai ver que realmente não tem nem internet direito. Tem uma coisa que me preocupa acima de tudo isso. Eu penso que é o desconhecimento da população mais simples. Isso. O que é? Eles nem têm. O que é um imposto de renda? Sabe? O que é? Para que eu tenho que fazer esse procedimento? Se eu pago todos os meses, né, padre? Se eu Já pago tá lá no todos, Dolerite exatamente. descontando. Então, assim, eu acho que existe um desconhecimento na grande maioria da população. População pobre, principalmente, mais simples, tá? E outra, não se tem essa clareza, não é uma coisa gostosa de ficar falando, para falar, vou te explicar para que serve o imposto de renda e por que é importante a senhora fazer, em quais condições você pode fazer, a partir de que momento você passou a ter que fazer o imposto de renda. A partir do momento que você tem isso. E depois, você vai ter que declarar. Como é que declara? Assim, assim, assim. Aí entra nesse ponto. Eu acho que nos falta essa facilitação para a população e nós teríamos que ter uma educação para isso. Com certeza. Padre Marcos, eu vou dar um exemplo, né, que hoje seria aniversário do meu saudoso pai falecido já. E quando ele faleceu, eu me vi numa seguinte dúvida: o que eu faço agora? Ou seja,
na receita a gente não sabe o que fazer. Sim. Quando morre, não sabe o que fazer. Isso, e quando minha filha nasceu, eu falei assim, tá, agora eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir no Fazer o cartório, quê? mas eu tenho que levar o quê exatamente? Então falta informação para a população das coisas que é... E você falou, cotidiano. Ele falou, você falou umas coisas do seu pai, por exemplo. Eu tô tendo que correr atrás. Meu pai vai fazer 10 anos que faleceu esse ano. A gente está tendo que correr atrás de algumas coisas em relação à Receita Federal, porque foi uma coisa que eu não fiz. Eu fiz um monte de coisa, fui atrás de um monte de papelada, mas aquela coisinha ali tá faltando. Tá faltando e eu tenho que correr atrás agora depois de 10 anos. De espólio. Isso, exatamente isso que a gente está fazendo. Tem que entregar. A Receita entender que aquele CPF realmente foi cancelado e os depois vem multa. Ah lá, tá vendo? E eu só fiquei sabendo 10 anos depois, porque tive que ir atrás de algumas coisas que aconteciam. Informação que no cotidiano nós não temos. Porque a gente só tem medo do imposto de renda, né? De ter que fazer. Vamos ver a segunda pergunta. Temos outra notícia aí, desculpa, outra notícia. Ó. Pesquisa reforça eficácia do Pilates, gente, ó, no tratamento de dor lombar crônica. Estudo avaliou se a ativação de calor profundo na região lombar associada ao Pilates seria mais eficaz para o tratamento da dor, mas encontrou os mesmos resultados em quem só praticou Pilates. Olha aí, ó. Patinha tá fazendo Pilates, minha mãe faz Pilates. Eu amo. Você faz Pilates? Já fiz bastante tempo. Você já fez Pilates? É maravilhoso. Eu faço musculação hoje mas eu fiz... eu acordo às 4 horas da manhã. 5 já tô lá. Ela não é normal, ela não é. Vou fazer a musculação. É desumano. A gente precisa, viu, mulherada? Quem já tá com mais de 40, 50, que nem eu, tem que fazer, pegar peso. E já fiz Pilates muitos anos. E é maravilhoso porque o Pilates, ele te dá consciência corporal. É verdade. Você tem consciência de cada musculozinho lá do seu corpo, eles vão te puxando, você falando, meu Deus, eu tenho isso aqui tá doendo, meu Deus, eu tenho esse pedaço. Ele trabalha de músculo dói. Profundos, não é isso, Tiago? O Tiago poderia nos explicar melhor. Tiago, essa pesquisa é reforma eficácia do Pilates no tratamento da lombar crônica, cara. Sim, bom, vamos lá. Né? Primeiro que a dor lombar ela é o principal incapacitante hoje, né, da população, e ela tem 2 fatores, inclusive, que a pesquisa ela acabou estudando, que foi a questão de depressão e ansiedade. Tá? Então a dor lombar hoje ela é um grande ponto que agrava a depressão e agrava a ansiedade. Perfeito. Né? O que você tem para ansiedade, depressão e para dor lombar? Uma única coisa, atividade física. Né? E dentro das atividades físicas você vai selecionando aquelas que são mais prazerosas de serem realizadas. O Pilates, como ele trata de forma mais individualizada, né? Ele eu falo que é uma atividade mais acolhedora, então as pessoas aderem muito mais a ele do que às vezes uma atividade física tipo musculação. Isso. Né? Então por isso que a atividade física hoje é o único tratamento que a gente tem para questões lombares. E olha que interessante, né, o que ele está falando. Hoje, a forma como nós estamos vivendo está nos adoecendo. Então, o nosso estilo de vida está criando doenças. Então, por exemplo, nessa pesquisa também ele mostra, né, que a depressão, olha como você liga um aspecto físico, uma dor lombar crônica, com a questão da depressão e a questão da ansiedade. O que tem a ver a minha dor lombar com a minha questão psicológica? A área cerebral relacionada à dor é a mesma, tanto para a dor psicológica quanto para a dor física. É por isso que quando a gente perde uma pessoa muito querida, dá uma impressão de que nós fomos atacados fisicamente. A dor é física, né? E quando você tem dores crônicas, você tem realmente um afetamento dessas áreas cerebrais relacionadas à cognição. Então a pessoa não consegue pensar direito, ela não consegue viver a vida dela direito. Então a saída sempre é trabalhar o corpo. A gente deixou em algum momento de trabalhar o nosso corpo achando que a cabeça só funciona sozinha e que o corpo só leva a cabeça para lá e para cá. Não, o corpo também precisa ser exercitado, e quando você faz atividade física, você diminui os problemas, os transtornos mentais. Uma coisa está ligada à outra. Isso é muito interessante. E tem outra coisa. Porque irriga, sabe por quê? Quando você faz atividade física, você joga endorfina, que é o hormônio da felicidade, do prazer, dopamina, você melhora a serotonina, então você melhora todo o teu sistema, e aí acaba com a dor. Gente bonita, sexta-feira, Páscoa, e nós estamos falando aqui só de coisa boa. Mas eu também tenho um recadinho para você muito importante, muito sério. Ó, ontem foi o dia, não sei se vocês sabem, foi o dia
com quem convive com a doença do Parkinson. E amanhã, sábado, no dia 6, acontecerá um mutirão gratuito, gente, para avaliação e conscientização da doença de Parkinson. Para participar, basta você se inscrever no site www.parkinson.org.br. O mutirão será no ambulatório de neurologia do campus do centro da universitário, da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, São Paulo, tá? Das 8 da manhã ao meio-dia. O assunto é sério e a conscientização é importantíssima, tá bom? Super legal, né, gente? Isso aí, né? Isso aí é um assunto que está aí muito no nosso meio, né? Muitas famílias estão com esse probleminha aí. A população ficando mais idosa, né, padre? Tá. Porque ele tá vivendo mais. Tá vivendo mais. Tá tendo também um pouquinho mais de dificuldade para comparar, para conviver com as doenças. Na nossa empresa a gente atende bastante paciente com Parkinson, né? E assim, o grau evolutivo e o que demanda da família é importante ter a consciência do que é, aonde começa e aonde termina, o que pode esperar e o que pode fazer para minimizar. Então, essa conscientização extremamente importante. Dia 6, né? Dia 6, amanhã vai ter lá essa... Gente, vamos, Patinha, rapidinho, como é que tá o pessoal sobre o teatro? A Simone Souza falou assim que a única vez que ela foi ao teatro foi em 2018 com ex-colegas da escola, né, do ensino médio dela, em Fortaleza. Ela disse que foi incrível a experiência, né? Teatro é maravilhoso. Só um abraço aqui pra Nildes, que é de Jataí, Goiás, está acompanhando a gente. E minha mãe fez uma pergunta, porque ela faz pilates, a gente faz pilates juntas, né? Ela falou assim que minha mãe sente realmente muitas dores físicas, ela sentia muito antes do pilates. E ela disse que antes ela sentia um estalo na cabeça. Por que será que é isso? Eu acho que o Thiago talvez responda melhor isso. Olha, estalo na cabeça, ele pode ter vários motivos. Pode ser artrose cervical, pode ser disfunção de ATM, por exemplo. Então, pode ser diversas coisas. Uma das coisas, por exemplo, que pode dar estalo na cabeça, e aí é uma coisa que é um pouco mais preocupante, é barulho de trovão na cabeça. Porque barulho de trovão na cabeça pode ser que você está numa eminência de uma ruptura de um aneurisma, por exemplo. Meu Deus! Então são algumas condições que às vezes precisa entender. Ela fala assim, barulho na cabeça. Pode ser um zumbido. Zumbido pode ser perda auditiva também. Então depende muito como é esse barulho na cabeça e da onde que ele é proveniente. Calma. Não, mãe, eu gelei agora. Mamãe... Eu, por exemplo, essa semana tava com... Não, mãe, não é trovão não, né, mãe? Não é trovão não, né, mãe? Eu essa semana, por exemplo, tava com ruído e com muita dor na face, mas é por conta de distúrbio de ATM. E aí acabou mesmo, fazendo e acaba melhorando. Mas é bom fazer uma verificação com a mamãe. Mamãe, vamos agendar médico. Gente, olha essa notícia aqui, ó. Estar enlutada e grávida foi um pesadelo. Diz mãe após perder o marido. Logo depois de descobrir que esperava o segundo filho, a comissária de bordo, né, Camila Leal, 35 anos, lá de Campinas, recebeu a notícia que o marido estava doente. Ele, que estava nos Estados Unidos a trabalho, precisou ser internado e infelizmente não resistiu. Foram muitos momentos desafiadores que ainda doem, como voltar para casa com as cinzas dele no avião, olha isso, e as consultas obstétricas sem ele. Lembra ela que acabou de dar à luz sua segunda filha, a segunda filha do casal. Então, tem um depoimento aí, é isso? Temos? Não. Tá. Então, assim, gente, olha só, que drama dessa moça. Ela tem que comemorar o nascimento de um e fazer o luto de outro. O luto de outro, né? E é muito difícil nessa fase, padre, porque a mulher grávida, quando ela engravida, a única coisa que a mulher quer é ser protegida, porque ela se sente vulnerável, ela sabe que está vulnerável. Imagina uma mulher com aquele barrigão, ela sabe que não dá para sair correndo, ela precisa de apoio, de ser acolhida, de suporte. Apesar do marido estar a trabalho nos Estados Unidos à distância, ela estão se falando, né? Sim, a palavra dele já segura ela. E outra, ela já tinha um filho e estava vindo o segundo. Então, imagina essa mulher. O luto, ele é um processo que todo mundo vai passar quando perde alguma coisa importante. A gente pode passar por lutos muito difíceis, por exemplo, com o marido, com o pai, com a mãe e tal, mas a gente também pode ter lutos, por exemplo, quando perde o celular. A gente também, é uma parte de nós. Uma coisa que não está bem resolvida. E
quando a gente tem isso, nós temos uma sensação de frustração, do tipo, eu não posso fazer mais nada. A frustração, ela traz uma espécie de revolta também, do tipo, cara, como que você fez isso comigo? Como você pôde me deixar assim nessa situação? Às vezes a gente fica com raiva do morto, você entende? Ela vai sentir tudo ao mesmo tempo. Então ela vai sentir tristeza, raiva, frustração, revolta, negação, angústia por medo do futuro. Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou sozinha? Como eu sozinha levo 2 crianças, né? Por que me tiraram isso? Porque eu, né? Então, tudo isso essa mulher vai ter que digerir. Por isso, o apoio da família nesse caso é fundamental. Então, se a mulher tem uma estrutura social, familiar, que dê amparo, que dê apoio, ela tranquilamente ela vai passar por isso. Ela vai sofrer, lógico, mas ela vai ter uma estrutura social que vai dar o suporte quando a psicológica que der se ela for uma mulher que ela tem uma crença, né, ela ajuda muito. Quando você fala em crer em Deus, você já está supondo pensamentos não só extra esse mundo, tá? Para dar uma tranquilidade, uma paz no coração dela. Então, se você é uma mulher cristã, se você crê em Cristo Jesus, rezes. Orar ajuda muito. Procura ter um orientador espiritual, porque é fundamental, porque isso aí realmente é um abalo muito grande, né, Fabião? É verdade. É isso uma mulher que ela falou, já está sensível, ela precisa se sentir protegida. Buscar um marido morto nos Estados Unidos. Você vê que coisa? Se não tiver a família, a base. Você tem que ser o irmão dela mais velho. Vai lá comigo, faz isso que eu não estou aguentando. Não Sim, vou precisa. Exato. Imagina, dependendo do tempo de gestação que ela tá, toda vez que ela vai fazer um ultrassom, ela vai lembrar. Vai entrar em contato. E não tem jeito. É uma coisa que não tem como a gente livrar a pessoa disso, pode a menina, a bebezinha dela, ser uma vítima, talvez, sem ela querer. Fica, de uma frustração que você, tipo assim, você era bem-vinda até o capítulo 2. Querendo ou não, a criança sente quimicamente até, né? Ela sente. Agora, o que você falou é fundamental. A oração é você, naquele momento, você se resguardar, conversar com Deus dentro do seu coração. Isso ajuda a pessoa a se reestruturar novamente. Perfeito. As bases psicológicas no momento da oração te ajudam muito a se acalmar, passar por todo esse processo. Fundamental. E é um luto que vai durar muito tempo, né? Quando ela crescer, a criança começar a crescer, ela vai perguntar do pai. E aí ela vai... Ela precisa fazer toda essa preparação agora, né? Essa mãe. Sim. Não é fácil, não. Realmente é uma notícia muito difícil e a gente sente por ela também. Dá uma olhada aqui na notícia, que tem mais, hein? Vamos lá, ó. Gari, do alemão, escreve livros sobre rotina nas ruas do Rio de Janeiro e dará palestras, sabe aonde? Fala o nome aí, Paty. Harvard. Valdeci Boareto, 55 anos, é um dos convidados do Brasil Conference, onde falará sobre o papel da sociedade na limpeza urbana. Olha que bacana, gente. Ó, que bonitinho. O Gari, o Valdeci. Que bacana, então, o Valdeci, ele é Gari há 27 anos do Rio de Janeiro. E aí, na pandemia, né? Ele ficou meio depressivo, sabe? E para ele sair da depressão, ele começou a escrever o livro durante a pandemia. E aí, ele conta os causos, né, da vida dele, de situações onde que ele teve que sair de situações mais desafiadoras. E aí ele conta que a calma, a força de vontade, a disciplina e principalmente essa calma, né, a inteligência emocional foram importantes para sair de várias situações delicadas aí da vida dele. E o legal é ele ter sido reconhecido, porque o Brasil, infelizmente, a gente tem muitos talentos e às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar esses talentos e trazer o reconhecimento como ele está tendo agora, né? Eu sou acho que até um pouco suspeito para falar nisso, porque eu não sei se é porque isso é uma coisa meio do padre. No meu caso, eu gosto muito que as pessoas conhecessem o valor das outras. Sim. Sabe, eu vejo, né, Patinha, a gente fala muito sobre isso. Conversamos mesmo. Porque assim, tudo bem, eu, graças a Deus, sou um homem, tenho família, eu me realizo naquilo que Deus me confiou, que foi o sacerdócio. Eu sou muito feliz. E eu sei que todos nós somos dotados de muitos dons e talentos, como este homem aí, né? E aí, quando você vê que uma pessoa, que às vezes ele é considerado na sociedade alguém anônimo, que ninguém nem liga, fala, mas o que é isso? É um garizinho. Despercebido, né? Cara, é um garizinho, que você fala que é um garizinho,
mas você vai descobrir que esse cara tem um dom maravilhoso, que tudo é riqueza, nós somos como pérolas. Todo mundo, ninguém pode ser desprezado, sabe? Isso. Diamante para ser lapidado. Oi? São Diamante. diamantes a ser lapidado. E olha só, se você der uma oportunidade, esses caras aparecem para o mundo inteiro. E outra, não é porque você faz uma atividade, você não pode fazer outra. Então, eu acho que ele abre a nossa cabeça no sentido, hoje você pode fazer bolo, você pode ser gari, você pode fazer... E também você pode ser escritor, você pode ser cantor, você pode ser outra coisa. Tem uma frase que eu gostava de usar quando eu lecionava para graduação, né? Todo mundo tem um potencial, você só precisa descobrir qual é ele e mostrar para os outros. Isso. Né? Todo mundo tem um potencial. Eu acho que esse cara inspira acho que por cada um isso, de né? nós teria um potencial igual dele. Sim. Né? E de ser reconhecido. Né? Na pandemia. E você vê, né? Outra coisa legal dele é que ele traz uma situação difícil, de momento de depressão, e transforma essa depressão em ajuda para outras pessoas. O que eu acho bonito também é que assim, a gente às vezes desmerece algumas profissões mesmo, né, infelizmente. E aí ele tem 27 anos, escreveu um livro sobre essas experiências de 27 anos na profissão dele. E isso é que está chamando a atenção, esse tempo de trabalho, quantas histórias boas, tristes, mas de grande valia para a sociedade, para ele chegar onde chegou, que ele vai dar uma palestra em Harvard. Olha que coisa mais linda, né? Que a gente poder ver isso, né? Tá felizíssimo. Então, a gente tem que saber entender também que ali tem histórias muito valiosas, que aquela pessoa, às vezes, que a gente não dá valor, nem olha. Em Bom Dia dá, é a dele pessoa, na sociedade, né? E a importância dele na sociedade. A E também falar para as pessoas que estão aí em casa, né? Se você pegar a sua vida e dar uma olhada na história, você vai ver que tem um monte de história para contar. Né? Os talentos estão aí. Vamos ver aqui a outra notícia aqui, gente. Ó, o Procon, São Paulo, aqui, multa Enel, mais uma vez, em quase 13 milhões por falta de luz. O Procon apontou outras infrações da empresa, além da falta de energia, como cobranças indevidas, viu? Falta de respostas e notificações enviadas anteriormente e problemas no serviço de atendimento ao cliente. Olha, eu tenho uma dúvida em relação a isso, que é o seguinte: será que hoje nós estamos tendo mais informações e por isso hoje a gente consegue diagnosticar isso com mais facilidade? Algo que sempre aconteceu, mas agora é exortado porque a população está mais ligada. Porque eu acho que antigamente, antes da Enel, tinha o que? Era Eletropaulo. Para mim, ela tinha vários erros, um monte de coisa errada, diferente, mas não era tão levantado assim à tona, porque a gente não tinha tantas informações, não é, Patinha? E a Enel o povo tá de olho nela desde do que aconteceu com o Moisés, né? Existe uma insatisfação muito grande. Já, a gente viu muitas quedas de energia, como não tinha De antes. outubro do ano passado para cá. Aquele exatamente. temporal em São Paulo, que o centro ficou, diversas regiões de São Paulo ficou Vários 3, 4, 5 dias sem energia elétrica. E energia elétrica hoje é essencial para a gente. Para um país, inteiro, né? Tudo bem, a Enel tá errada. Concordo. Vamos lá, eu gosto disso aí. Mas quem tem que fiscalizar a atividade da Enel? Aonde estava e aonde está? Mas a Enel... O Procon, na verdade, ele está trazendo à tona sobre o usuário, né? Mas o serviço público tem que fiscalizar a Enel. Aí a E ela não é ruim de hoje. Relação consumidor, o Procon, né? Exatamente. Sim. E o órgão fiscalizatório? Ela segue o contrato. O contrato foi feito errado. O contrato ele tem muitas brechas, né? Então, assim... Deus vai se apegar ali, ó. Eu tô cumprindo o meu papel. Todo mundo o problema está um pouco além só do prestador. É o parágrafo 3. O que se chega até agora, pelo que eu vi, é isso mesmo. É o contrato o foi feito investimento errado. prometido foi realizado. Isso. Agora vai ser reparos e reparos e reparos. Exatamente. Então, assim, ela fez o investimento dentro daquilo que estava previsto. Mas quem analisou o contrato não viu que aquele investimento era insuficiente. A gente vê que é um conjunto envolvido nos erros. Exato. Uma coisa vai despencando para o outro lado. E aí você fala assim, vamos tirar a Enel. Quem sofre é a população depois. A população sofre e dá a impressão que só paga. Esses dias eu até vi uma reportagem dizendo o seguinte, olha, vamos passar parte da concessão da Enel de volta para o Estado.
o Estado vai ter perna para conseguir... Não vai conseguir. Aí você vai fazer o quê? Tirar o Estado? Thiago, padre, privatizando a Sabesp, que isso sirva de exemplo. Outro essencial, um serviço essencial para a gente. Exatamente. Sirva de exemplo. Vai privatizar? Eu acho que é por isso que está vindo à tona essa discussão, né? Pensando, fazendo estudo daqui 50, 60, 70 anos. Isso. A Enel a Eletropaulo foi privatizada a toque de caixa. Ninguém sabia, de repente virou Enel. E a Sabesp a gente tem o exemplo do serviço hídrico no Rio, né? Mais uma pergunta aqui, quer dizer, mais uma notícia, né? Mais uma notícia, vamos lá. Ele contraiu HIV aos 10 anos, em transfusão, mas construiu família. Em 2010, após 20 anos em estágio de AIDS, pela primeira vez, meu exame apontou que o HIV estava indetectável. Assim, significava que o vírus não era mais transmissível para a via sexual e nem evoluiria para AIDS. Olha aí, gente, que interessante, né? Você sabe que o meu pai, você sabe que assim, meu pai ele contraiu a hepatite por conta também de transfusão. Meu pai teve leucemia. E o que foi que aconteceu com ele? Antes de 1989, os hospitais não faziam os exames obrigatoriamente de AIDS e hepatite. Então, quem precisava de transfusão de sangue antes desse ano, faziam a transfusão... Até o controle de triagem de pergunta, ele não era feito de forma adequada. Isso. Né? Então, acabava passando. Muita gente se contaminou por coleta, conta de então. transfusão. Mas é interessante as pessoas de casa saberem que o vírus, o HIV é uma coisa e a AIDS é outra. O vírus, ele pode não se manifestar. A pessoa pode ter o vírus e ela não ter AIDS. Então, a AIDS, ela acontece como uma evolução. É quando o vírus, ele começa a ficar atuante, aí ele pega o sistema imunológico, rebaixa, e aí você começa a desenvolver a AIDS, que são aquelas monte de doenças oportunistas por conta da baixa imunidade. Mas também quem faz o tratamento, ele pode ter o vírus indetectável, que foi o que aconteceu com ele. Durante 6 meses você faz os testes, faz todo o tratamento e esses tratamentos são muito eficazes para quem tem AIDS. Você consegue amenizar esse vírus e você consegue ter filhos, por exemplo. Isso aí foi um horror, porque foi na década de 80 quando explodiu a questão do HIV no mundo inteiro. Foi. Eu era bem jovenzinho nessa época, né? Eu estava naquele começo da sua mocidade e aquilo começou a rodar no mundo inteiro. E era horroroso você ver as vítimas de quem tinha a AIDS, né? Artistas aí, famosos, inclusive, muitos morreram, mas pessoas próximas da gente. Então, era uma coisa assim que virou uma febre. Mas hoje a gente percebe também que parece-me, né, que houve uma evolução na medicina muito legal, porque hoje é meio parecido com o diabetes. A pessoa hoje tem, às vezes, o vírus, tá certo? Ele vai tomando aí, não sei se hoje ainda é coquetel, se hoje é outro estilo de medicação, que a pessoa ela consegue... São antirretrovirais que chamam. Você não vê mais a pessoa ter aquela, pelo menos até onde eu sei... Mas ainda tem muito preconceito. Não, tem preconceito, mas tem muita gente que hoje você não vê ela emagrecer, você não vê mais cair cabelo, você não vê a pele dela com os vermelhões, com aquela cara abatida, parece que tem um câncer. Isso. Não, hoje a pessoa às vezes tem... Uma pessoa que você fala, não dá para ver nada. Nada, por quê? Os tratamentos estão muito evoluídos, graças a Deus, né? Isso. Graças a Deus. E muita gente vítima de transfusão, porque foi uma coisa recente na história. Sim. Muita gente ia tomar sangue, não tinha essa triagem como você falou, e se contaminava, pô. E hoje em dia você tem remédios até quando você é exposto, né? A partir do momento que você é exposto, você pode ir numa unidade de saúde e você vai acabar recebendo o remédio e ele vai acabar tentando aniquilar esse vírus, né? Para que você não tenha o vírus propriamente dito de atividade em atividade. Existem doenças que ficaram realmente estigmatizadas. Então, por exemplo, quando você fala, até mesmo o câncer, as pessoas não falam a palavra câncer. A pessoa fala, aí que eu tô com a doença, entendeu? O AIDS é a mesma coisa, eu tô com aquela... As pessoas não falam, porque virou um estigma, sabe? A própria pessoa, às vezes, não faz o tratamento porque ela não quer ir naquele lugar. E ela não faz o tratamento e se prejudica por conta do próprio preconceito. Ela mesma não consegue admitir que ela está com aquela doença que ela precisa do tratamento, entendeu? Vencer o preconceito, né?
Casou, teve filho, a esposa dele está de parabéns. Isso. E ele conta isso na história dele, né? Que o grande problema que ele enfrentou em tudo isso foi a questão do preconceito. Preconceito até dele ir fazer o tratamento também, porque por mais que tenha um profissional ali, na hora que você fala assim, pois não, então, eu vim aqui para fazer, eu vim buscar minha medicação, e qual é, senhor? Do HIV. A pessoa, opa, talvez aquele lá já levantou o olhinho assim, já pode olhar para você com uma certa... Então o cara falou, pô, vou me sentir constrangido. Parece que eu sou um monstro. Isso. Que eu vim engolir você aqui. E você vê, ele já nasceu com uma doença e por conta de uma transfusão, ele pegou o HIV. E a mulher dele também, ele a conheceu também, ela também tinha o HIV. Os dois conseguiram amenizar o vírus e ficou assintomático ali. Só que eles não conseguiram, não conseguiram ter o bebezinho, tentaram adotar, falaram, olha, não vai dar porque é capaz de vocês morrerem e não terem tempo de cuidar da criança. Mas no final das contas, eles conseguiram adotar uma criança que tinha um problema cardíaco congênito, que já tinha passado por 2 cirurgias e mesmo assim conseguiram adotar o bebezinho e foi uma maior alegria hoje para eles cuidarem da criança. Agora, tem uma alegria também quando você vê pessoas como essa notícia que a gente vai mostrar agora aqui, que o cara vai mostrar, pode mostrar já? É do bebezinho? Olha só, uma notícia uns triste. com alegria querendo filho, triste, né? mas ela se torna bonita ao mesmo tempo. Quer ver, ó? Homem em situação de rua encontra recém-nascido em caixa de papelão em Sorocaba. Segundo a prefeitura, o homem levou a criança até... Olha, isso que é bonito, ó. O homem levou a criança até uma unidade básica de saúde. O bebê está bem, olha que bonitinho. E passará por exames médicos. O Conselho Tutelar foi acionado e caso foi registrado pela PM como abandono de incapaz. Não é? Lá em Sorocaba, gente. Você vê, né, padre? Uns querendo tanto ter filho, faz um sacrifício lascado para ter um filho, né? E o outro abandonando. Não, abandonando de uma forma injusta, né? Mas incapaz, então, acho que... encontrado até com a placenta, né? Então a pergunta é essa, né? Porque algumas mães, elas não querem, elas rejeitam os filhos, né? Tem abrigo hoje. Existem várias... Tantas opções. Existem várias explicações, né? Que é essa, por exemplo, às vezes é uma depressão, às vezes é um transtorno psicológico. Às vezes é uma mulher falta de rua que tá com droga na cabeça. Para ela não teve coragem de abortar, mas ela põe no papelão, deixa aí. Isso. Ela tá Exato, ela não quer lidar com aquilo. Ela tá fora de si, ela não tá na sua psicologia. Exatamente. Porque não nasceu no hospital, né? Não nasceu no hospital. E aí vem a outra questão, né? E o acompanhamento... Vamos tirar que é uma condição de rua, né? De uma pessoa usuária de droga. E o acompanhamento? Pois é. E o pré-natal? Uhum. O pré-natal feito até na unidade básica de saúde, né? Será que... Diz que estão pesquisando para saber se é alguma dessas crianças, dessas mulheres que fizeram, se não é o caso, né? Estão procurando a mulher que tem... Então, mas mesmo que seja o caso... às vezes a maioria das vezes ela não fez. E aquilo, às vezes ela não quer mesmo, essa criança. E quando tem uma mulher dessa que tem e é obrigada a ficar com o filho, ela aborta em vida, eu falo. Que eu falo que é aborto em vida. O que é? Ela maltrata a criança, ela rechaça o abandono essa criança, tardio, né? Ela bate. Então, exatamente. Então, assim, não é todas as mães que têm vocação para serem mães. Mas eu posso falar uma coisa? Vou polemizar aqui, hein? Olha, ótimo. Não tem conversa. Da situação horrorosa dessa circunstância de encontrar um bebê, é horroroso. É desumano. Mas melhor do que ter abortado. A mãe não abortou. Então achou aquele ser humano pequenininho numa situação totalmente fora de uma realidade de sociedade. Sim. Mas essa criança tem condições dela sobreviver, de um dia ela dar uma resposta. Ela encontrou um anjo. Encontrou um anjo. Que levou ela até, uma pessoa maravilhosa. Sim. Esse rapaz levou ela até uma unidade situação de rua, saúde. Exatamente. Pô, veja, de uma história ruim, não houve aborto. Agora, vocês já viram alguma vez uma cena de um aborto sendo feito? Na hora que está sendo feito o aborto? Vocês nunca viram? Não. Eu vi. Nossa. É chocante. Imagina. É desesperador. Nossa. Porque o coraçãozinho do embrião, ele pula. Ele bate mais forte. Ele sabe que ele está morrendo. É uma das coisas, é um dos assassinatos mais horrorosos que tem. Sim. Esse não foi assassinado. A mãe abandonou porque ela... Que mãe? A gente não sabe. Tem que... Isso. Então, eu acredito que tem isso. Pode ser que ela ainda teve assim, um lapso de consciência. Alguém vai achar. É isso. Mas Graças foi a isso. Deus, deixa aí. Foi isso mesmo. Deixa que alguém acha.
some. Mas ninguém vai achar. Vai. Eu acho que o sistema ele vai tem amar, que ter mesmo essa coisa, né? De saber que tem mães que não vão querer e tem gente que está querendo muito ter. Então, acho que facilitar esse processo, eu acho que é o que o Estado pode dentro fazer. do destino dessa criança, a importância desse morador de rua, né? Tá vendo? Salvou a vida dela. Gente, tá aí, ó. Programa acabando mais uma vez. Acabou, né? O horário. Os assuntos são bons. Valeria mais tempo, né, Patinha? Ficar aqui falando mais e mais tempo ainda. Muito bom tá aqui. Mas acabou e a gente vai voltar aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira comigo. Mas o Padre Juarez vai estar aqui na segunda-feira, com Bendita Hora também junto com vocês, tá bom? A enquete. A enquete lá, Patinha, ó quanto deu, ó. Deu 80. Você vai ao teatro com frequência? Não vai, 16% Só. vírgula, diz que sim. Agora, olha lá, aí eu tô no 83 lá, ó. Olha lá. Não dá. Mas vale a pena a gente trabalhar esse assunto por umas próximas vezes. Verdade. Incentivar o teatro, hein? Trazer uns atores aqui bons pra trazer falar. ator bom aqui. Isso. Gente, que Deus abençoe você. Olha, um final de semana aqui até amanhã, maravilhoso, e um domingo maravilhoso também. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. E obrigado vocês aqui, hein? Obrigada. Obrigado. Obrigada.